Olá, queridos amigos, queridos irmãos que nos acompanham no 4º Congresso Espírita do Espiritismo.net. Nós vamos hoje conversar com o nosso querido César Saide, que está participando desta edição de 2023. E a nossa primeira perguntinha: qual a importância da doutrina espírita para a atualidade? Mariene, eu agradeço a oportunidade e a possibilidade de conversar com os seguidores, os internautas que acompanham todo o trabalho do Espiritismo.net. A importância, ela é imensa, considerando que o Espiritismo, ele tem respostas, ele nos oferece a possibilidade de uma reflexão crítica, atual, profunda, ampla, sobre uma série de problemas que afetam o ser humano. Todas essas questões que hoje são motivo de estudo, são objeto de estudo nas mais diferentes ciências, filosofias, os problemas humanos, há mais de um século, o Espiritismo oferece respostas e nos induz também a fazer perguntas em busca de soluções para todos esses problemas. Então, estudar o Espiritismo numa casa espírita, estudar através dessa proposta belíssima do Espiritismo.net, é encontrar ferramentas para o enfrentamento de todas essas questões que nos afetam na contemporaneidade. Então, se eu quero ter ferramentas, se eu quero encontrar soluções, se eu não quero ser vítima de todos esses problemas e ficar paralisado, então eu preciso estudar o Espiritismo. Por isso, a sua importância é capital. Quanto mais divulgarmos o Espiritismo, quanto mais pessoas puderem ter acesso a esse manancial de respostas, de reflexões e também de perguntas, mais a humanidade terá aí, guardadas as devidas proporções, a possibilidade de se enriquecer. Claro que eu posso me enriquecer estudando o budismo, estudando o islamismo, estudando o hinduísmo, o shintoísmo, os movimentos da Umbanda, do Candomblé, da Rosa Cruz. Todas essas são expressões do saber humano, são expressões da cultura humana. Mas o Espiritismo guarda essa particularidade, porque ele nos empodera, ele nos faz reconhecer que o reino divino está dentro. Então, ele nos convida a esse autoconhecimento, nos dá ferramentas, instrumentos, para a gente simultaneamente, ao se conhecer, a gente também poder agir no mundo, promovendo a sua transformação. Agora, nos dias atuais, como a ciência, à luz da doutrina espírita, pode contribuir para o bem-estar da humanidade? A ciência, nós aí temos duas possibilidades de interpretação. Duas possibilidades. Uma é eu pensar na ciência espírita, com as suas respostas, com as suas comprovações, com seus direcionamentos, com todas as provas que ela nos oferece da imortalidade da alma, da reencarnação. Então, esse é um viés de reflexão, Mariane. E uma outra possibilidade é eu olhar para as várias ciências com o prisma, com a lente do Espiritismo. Aí eu vou perceber avanços, eu vou perceber estruturas de poder, eu vou perceber que há segmentos que são privilegiados, porque são muito bem atendidos pelo avanço científico e tecnológico. Vou perceber outros segmentos da população terrena que não têm acesso ainda a essas descobertas e esses avanços científicos. Então, a lente espírita nos faz perceber essas várias nuances
que estão presentes nos movimentos deflagrados pelas diferentes ciências, por suas pesquisas, por suas conquistas, por suas invenções. Então, são duas possibilidades da gente interpretar o que a ciência espírita nos oferece no bojo, no arcabouço da doutrina, e como eu posso, a partir do referencial espírita, olhar para o movimento dessas diferentes ciências. Então, são duas possibilidades, eu vejo particularmente assim, né? E o olhar espírita nos diz que precisamos estar abertos, atentos a esses desníveis, a essas desigualdades, a essas estruturas, a essas intenções ocultas, subjacentes. Precisamos, ao mesmo tempo, também estudar essas ciências, porque em momento algum o Espiritismo nos convida à alienação, ao isolamento. O Espiritismo não faz em nós uma lavagem cerebral. Ele, ao contrário, nos diz que temos que pensar com a própria cabeça. E, se possível, pensarmos juntos, nos grupos, para crescermos de modo coletivo. Essa é também, digamos, uma particularidade da sua força e da sua beleza. Não crescemos sozinhos. É mais bonito, é mais cristão crescermos de modo coletivo. Nós agradecemos ao nosso querido César Saide, que tão carinhosamente aceitou o nosso convite. Maria. E suas palavras finais para todos esses amigos que nos acompanham. Estudemos o Espiritismo. Estudemos pela internet, e o Espiritismo.net tem um cardápio variado de estudos, de temas, de expositores, de programas, nos mais distintos horários. Estudemos nos grupos espíritas, dos centros que frequentamos, dos espaços que nos oportunizam essas trocas, esse intercâmbio de ideias, e estudemos de per si, na intimidade do nosso lar, na condução pública, metrô, ônibus, trem, de tal maneira que a gente siga crescendo e que a gente possa, diante de tanto estudo e tanta informação, minimamente se melhorar. Porque essa é a proposta do Espiritismo. Não é que a gente vire uma enciclopédia ambulante, mas que a gente pegue isso tudo para podermos nos tornar criaturas melhores aonde a vida nos situou. Meu querido, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Gratidão.